Viradas! Aqui tá mais pra solo, certo? Galera, 10 anos já fazem que eu gravo vídeo aqui para esse canal e ainda as mensagens que eu mais recebo, os pedidos que eu mais recebo sobre conteúdos para gravar aqui ainda gira em torno de viradas. As dificuldades que as pessoas têm de aplicar a virada no lugar certo, de ter criatividade, né, para conseguir criar coisas diferentes, entre outras coisas. Por isso, então, eu decidi criar esse curso gratuito de viradas, que ele será dividido em 3 partes. Na primeira parte, que é o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a função das viradas, e é muito importante você entender essa função, porque ela vai determinar a qualidade do fraseado que você vai ter, e a gente vai ter um exercício prático de resistência física, porque às vezes, de acordo com o que você vai tocando, a mão vai ficando cansada, às vezes você vai perdendo a mira, vai dando umas caneladas no aro da bateria e a coisa não fica muito bonita. Então esse exercício ele vai ajudar você a fazer viradas mais bonitas através da sua resistência física. Mas logicamente, não é só isso que você precisa para conseguir frasear legal no instrumento. Na segunda aula, a gente vai falar nos quais tipos de virada, quais tipos de fraseado existem, para você ficar a par do ponto de vista técnico do que é possível fazer para você criar um fraseado legal na bateria. E na terceira parte, a gente vai falar sobre o chorus, que talvez é a habilidade mais importante que você tem que ter para ter um fraseado, vamos dizer assim, congruente, e que quase ninguém sabe do que se trata. Se você sabe o que é chorus, posta aqui nos comentários e explica para mim, por favor, o que é. E não me vem falar que é o refrão da música, porque não é isso. Beleza? Então, se você souber, posta aqui nos comentários. Então, hoje começa essa série, esse curso gratuito sobre viradas. Se trata, pode-se dizer assim, de um guia definitivo para de uma vez por todas você entenda o que é isso. Beleza? Qual é a função da virada? Vamos começar aqui a mudar um pouco esse linguajar. Ao invés de falar viradas, nós iremos falar frases. Eu sempre utilizei a terminologia viradas aqui no YouTube porque é a forma que, como a maioria dos brasileiros entendem o que é virada. Mas eu acredito que a terminologia frase, ela explique melhor o que é. Porque em inglês, a gente utiliza a palavra feel para se dirigir às viradas, né? Vou fazer um feel. É o que seria viradas que a gente chama em português. Mas feel, traduzindo literalmente, significa preencher. E faz mais sentido. Porque o que você quer com uma virada é fazer preenchimentos, fazer essa quebra de padrão. Virada, por que a gente fala virada aqui no Brasil? Por causa disso daqui, né? Bom, se você quer tocar isso daqui, você pode continuar chamando de virada. Mas se você quer tocar uma coisa mais bonita, mais inteligente, mais sofisticada, é melhor você começar a chamar de frase. Show de bola? Então, vamos começar a se referir as viradas como frases. Qual que é a função da frase? A função da frase, a primeira e mais importante que a gente precisa entender, é que ela vai quebrar um padrão que vem acontecendo para apresentar uma ideia nova. Quando a gente pensa na música popular, onde que você vai fazer a aplicação de frases? Majoritariamente, não é regra, mas majoritariamente no fim de sessões. Então, por exemplo, você vem tocando o verso. Para indicar que o verso vai acabar e vai vir o refrão, geralmente a gente faz uma frase. E essa frase não necessariamente precisa ser uma passagem pelos tambores. Ela pode ser uma variação ou um preenchimento que você faz no groove. Então vamos supor que a música ela seja isso daqui. Viu o que eu fiz? Eu vim tocando um groove, lá no final da quadratura, eu peguei e fiz uma variação.
E eu fiz uma variação dentro do próprio groove, eu fiz um preenchimento. O que foi esse preenchimento? Eu coloquei mais notas do que eu vinha tocando antes. E eu mudei um pouco o padrão da sequência, desse ritmo que eu vim tocando. Isso já indica para todo mundo que o chorus acabou e vai vir uma coisa nova. Então, se você entender a função da virada, ou da frase, como a gente vai falar agora, você vai notar que existem inúmeras possibilidades para você aplicar esse fraseado. Então, uma forma de você soar interessante é você fazendo coisas menos óbvias, que seria, por exemplo, variar o groove, ao invés de parar o sistema de condução para fazer uma frase. Então veja bem. Veja, eu dou uma antecipada, eu faço um pá, aconteceu o refrão. Ou você pode, por exemplo, simplesmente tocar uma semicolcheia no contra, uma segunda ou quarta semicolcheia. Eu fiz uma outra variação, que às vezes é comum a gente fazer, né? Estou fazendo uma variação nas mãos, mas você pode fazer uma variação no pé também. Por exemplo. Eu vou dizer pum pum pá pá. É uma variação. Então você pode pensar em criar frases apenas mudando o groove que você está fazendo. E aí, onde você vai fazer essa variação? No último compasso da sessão. Então, lá no final, você faz essa variação. Geralmente, o chorus, ele vai ter variáveis de 4 compassos. Então, se você for pensar, por exemplo, no verso, geralmente você vai ver que o verso ele tem 8 compassos. Se você contar, você vai ver 8. Então, o que você pode fazer? Uma ideia que vai deixar o teu play num nível mais profissional e sem você precisar adquirir habilidades novas. A gente vai fazer um verso agora de 8 compassos. Então ele vai ser isso daqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu entendi que meu verso tem 8 compassos. Para não ficar uma coisa muito parada na bateria, e como eu disse, os coros geralmente têm 4 compassos, os ciclos se iniciam a cada 4 compassos, quando deu 4 compassos e eu ainda estava no verso, eu marquei com o meu crash. 1, 2, 3, quarto compasso, 1, marcando o crash. Já é um preenchimento. Eu preenchi com crash. Entendeu lá no início que eu falei que feel ele determina melhor o que é a coisa. Ele define melhor. Virada, cara, não diz nada com porra nenhuma. Entendeu? Então, você entender a função da frase, você vai encontrar formas mais criativas de fazer esse preenchimento. Aí eu peguei, fiz a variação depois nos próximos 4 compassos e eu fui pro ride, certo? Geralmente o que é isso? Por que você vai pro ride? Porque você entra no refrão, então você quer uma coisa mais aberta, que ela tem mais energia. E aí eu fiz uma marcação também lá.
Só que agora, como geralmente o refrão ele é mais forte, eu quero um preenchimento que preenche mais. Então, ao invés de eu colocar um crash, eu coloquei 2. Como eu já tô mais lá em cima, já tô fazendo mais barulho, a banda toda tá naquela vibe mais alta, eu posso colocar mais prato. Eu fiz um psh, psh. Fica uma coisa simples, você preenche, fala assim, olha, beleza, ainda tem refrão pela frente. E aí lá no final, o que eu fiz? Eu fiz um preenchimento com pausa. Eu preenchi com silêncio. E aqui ainda eu fiz, né? Fiz uma gracinha ainda. Mas eu poderia fazer, que é o que chamam de break, né? E olha que eu coloquei no 4. Foi só um tempo de silêncio. Eu poderia fazer uma coisa maior. Eu coloquei 3 tempos de silêncio. Eu fiz a minha frase lá no final do 3 para entrar no 4. O 4 ele faz um silêncio, coloca uma caixa só no 4. Então você tem esses mistérios. Entendeu que a virada não precisa ser uma virada? É possível você usar a sua criatividade apenas entendendo que você precisa colocar essas frases dentro da quadratura e geralmente marcando o final de uma sessão para a entrada para outra, e que você pode usar inclusive das pausas para fazer esse preenchimento. Porque a função final da frase é: pessoal, tá acabando uma coisa, está começando outra. Quanto mais claro você deixar isso, mais interessante vai ficar. E, logicamente, utilizando o bom senso para que isso se encaixe na música, de uma forma musical, que não fique sobrando coisa e tudo mais. Às vezes você vai precisar ser muito simples e às vezes você vai precisar ser mais virtuoso, vamos dizer assim. E aí entra no assunto a resistência física. A resistência física é importante, a resistência dos seus músculos, para você fazer determinados tipos de frases. Por exemplo, né? Coisas, né? Quando você começa a colocar essa quantidade de nota, e se você for tocar uma música que tem muitas essas notas, vai precisar de resistência física. E a resistência física vai ajudar você, inclusive nas coisas mais simples, porque você vai ter uma resistência sobrando, né? Então você não vai ficar cansado. Tem uma solução muito simples, que eu uso desde sempre, que basicamente é o seguinte: o que vai fazer você ter resistência física? Você fazer muito aquele negócio. Então, o quão mais você fizer a coisa em si, melhor vai ser. Mais resistência você vai adquirir. Como a gente quer fraseado, a gente quer mão, qual que é a ideia aqui? E qualquer pessoa, mesmo que você esteja começando a tocar agora, pode fazer. Nós iremos tocar singles, ou seja, mãos alternadas, ao redor do kit. E além de você desenvolver a sua resistência física, você vai desenvolver também a sua mira. Você vai desenvolver uma memória muscular para tocar a coisa sempre mais ou menos no mesmo lugar. É isso daqui. Só isso, cara. É simplesmente isso daqui. Eu vou tocar muitas notas
durante um determinado período de tempo. Eu recomendo 5 minutos. E você aqui não precisa nem necessariamente utilizar o metrônomo nesse primeiro momento. Qual que é a ideia aqui? Você vai tocar 2 notas por peça. Nas extremidades da bateria, você vai tocar 3 notas. Então, olha só, você vai começar com 2. Porque o que vai acontecer? Quando você tocar as 3 notas, na extremidade, você vai ajustar a sua manulação para que a sua mão direita sempre esteja liderando. A sua mão direita sempre vai estar encaixada no lugar certo, então a sua mão não vai se embananar, não vai precisar cruzar uma mão por cima da outra. Então olha só, vou fazer aqui, mano, em colcheias, né? 2 notas. Então, entrou minha mão esquerda. Minha mão direita já está livre para ir para a próxima peça. Então, olha. Então o que acontece? Quando você vai voltar, você quer que a sua mão esquerda entre no tambor, para você não precisar jogar a mão direita por cima. Então, beleza, chegou, né? Notas. Se eu fosse colocar minha mão direita aqui, eu ia precisar cruzar. Não, eu quero que minha mão direita fique no lugar da mão direita. Então, 3. Eu consigo tocar depois as 2 notas. Isso daqui você não necessariamente precisa tocar ultra mega rápido. Por exemplo, hoje está muito frio aqui mesmo. É meio chato eu ficar tocando isso aqui muito rápido. Eu consigo tocar ele. Um andamento mais moderado, né? Um andamentinho mais de boa. Então, a única regra que você precisa pensar é o seguinte: nas pontas precisa ter 3 notas, que aí vai ajustar a sua coordenação motora, vai ajustar a sequência da sua mão. Isso serve até para outras peças, por exemplo. Até usando essas 3, eu vou fazer o ajuste. Então, vai funcionar em qualquer caso. E aí você consegue ficar bastante tempo tocando isso daqui. Vai desenvolver a sua coordenação motora, vai desenvolver a sua memória muscular e a sua resistência física. E aí, na próxima, você vai ter a parte 2 desse curso de viradas, que, na verdade, são frases. A gente se vê lá.